Olá, pessoal do Ministério Cross, tudo bem com vocês? Tia Janira voltou! Voltou para continuarmos a nossa viagem missionária junto com Paulo. Semana passada, a tia Clara falou do início da segunda viagem missionária. Ela contou que Paulo estava com os amigos, mas teve uma desavença. Aí uns amigos foram para Chipre. Paulo, junto com outro amigo, foi para Derbe e Listra. E lá conheceram uma outra pessoa, né? Timóteo. Então, hoje, nós vamos dar continuidade a essa segunda viagem missionária de Paulo. E nessa parte que nós vamos estudar, é a parte onde Paulo consegue chegar à Europa. Mas, como sempre, qual é a primeira coisa que fazemos? Vamos orar? Então, vamos lá. Senhor, querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida das crianças da Igreja Batista Central em Taguatinga. Muito obrigada pelo Ministério Cross. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento sobre a sua palavra, que o Senhor me capacite a levar a palavra aos pequeninos e a eles, Senhor, compreensão do teu evangelho. Obrigada, Senhor, porque nós estamos na Semana da Criança. Obrigada pela vida de cada criança, Senhor, da nossa igreja. Muito obrigada, Senhor, pelos líderes do nosso ministério que se empenham em levar a palavra aos nossos pequeninos. Te sou grata em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Vocês lembram que eu gosto de mostrar um mapa para vocês? Então, espera aí, vou mostrar o mapa da viagem. Então, vamos lá. Tia Clara falou pra gente, olha só, que Paulo veio para essa região aqui, ó lá, segunda viagem missionária de Paulo. Então, ele passou por aqui por Tarso, Derbe, Listra e Icônio. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho até Troade e Filipos. Vamos ver o que acontece nessas duas cidades aqui? Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 5. Vamos à leitura do texto. Eu disse, né, que era a partir do versículo 5? Não, mas é a partir do versículo 6. Atos, capítulo 16, versículo 6 a 10. A visão em Troade. E percorrendo a região Frígio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo tornado a Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, eles estavam na cidade de Troade e Paulo teve essa visão. Por isso que eu disse para vocês que ele começava a chegar à Europa. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, isso vai estar escrito do versículo 11 do capítulo 16 até o versículo 15, ele conhece uma mulher chamada Lídia. E essa mulher era uma vendedora de púrpura, e ela ficava na cidade de Tiatira. Ela escutava a palavra do Senhor e cria. Ela escutava e cria. E aí ela pediu a Paulo para que fosse batizada. E depois do batismo ela convida Paulo a ir para a casa dela para que ele tivesse abrigo. A gente tem que pensar nessa primeira parte no seguinte: nós temos os nossos missionários, não é verdade? A gente vai ter, né, inclusive agora um novo leilão missionário. Setembro é mês de missões nacionais.
E Paulo, gente, ele era missionário do nosso Senhor. Então, ele ia passando pelas cidades e pregando o evangelho. Então, quando a Lídia oferece abrigo para ele, né, na casa dela, ela está fazendo também missões, ela está sendo acolhedora. A gente, desses dias que passaram, o nosso pastor Mateus pregou, inclusive, sobre ser hospitaleiro, sobre ser, né, sobre a hospitalidade, que nós temos que ser pessoas que somos hospitaleiras. Janira, o que é hospitaleira? É uma pessoa que recebe bem, que acolhe as pessoas na sua casa. Veja como Lídia estava já seguindo, né? Apesar de ter se convertido há pouco tempo, de ter sido batizada há pouco tempo, ela já seguia, né, essa parte que é ser hospitaleira. Ela convida Paulo a ficar com ela. E aí passaram-se os dias, a gente avança então para os versículos 16 até o versículo 26. E nesses versículos de 26 a 16, nesses 10 versículos, 11 versículos, nós vamos ver que Paulo e Silas, né, porque eles estavam juntos, lembra lá que tia Clara falou pra gente semana passada que Paulo ficou com Silas e Barnabé foi com Marcos para Chipre, né? Então, assim, eles conhecem uma jovem que fazia umas adivinhações, ficava falando umas coisas e oraram por ela e repreendiam o que tinha de mal nela e conseguiram, né, com isso demonstrar o poder de Deus. Isso até o versículo 18. Quando era o versículo 19, Paulo e Silas, eles são presos por terem feito isso. Por quê? Porque aquela menina, ela tinha senhores, né? E eles escravizavam essa menina, essa jovem, ela ficava falando adivinhações para as pessoas, enquanto esses senhores ganhavam dinheiro. Então, quando eles repreendem aquilo na vida da menina, esses homens acabam perdendo lucro, perdendo dinheiro. Então, o que eles fazem? Pedem para Paulo e para Silas serem presos. E assim é feito. Paulo e Silas são presos e a Bíblia diz, inclusive, que eles apanham quando são presos. Só que o amor de Deus é muito, muito, muito grande em nossa vida. E quando eles estão na prisão, ouçam agora esse texto, a partir do versículo 27 de Atos 16. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Já pensou? As pessoas estarem presas, as portas se abrirem por causa da oração e dos louvores de Paulo e Silas e ninguém fugir? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Prostrar-se ajoelhou, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-se os vergões e o dos açoites, e seguindo, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus e manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Então, olha só, Paulo e Silas estavam presos. Eles oraram, louvaram ao Senhor, de repente, todas as celas se abriram, todas as algemas foram tiradas. E então, o carcereiro, que naquela época acontecia o seguinte:
o vigia, né, dos presos, que é o carcereiro, se ele, por um acaso, deixasse um preso escapar, ele morria. Então, por isso que ele pegou a espada para tentar se matar, porque ele sabia que ele ia morrer. Porque se a cadeia estava aberta, os presos tinham fugido. Mas Paulo e Silas disseram, não, Paulo gritou, não faz mal nenhum à sua vida, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu. E aí ele viu o grande poder de Deus e perguntou assim, ué, o que eu posso fazer então para ser salvo? E aí Paulo diz que era só crer em Jesus, e assim também é a nossa vida. A única coisa que nós precisamos para alcançar a salvação é crer em Jesus. Jesus é quem nos liberta, Jesus é quem nos ama, Jesus é quem nos salva. Então, quando cremos no seu amor e na sua palavra, pronto, estamos livres. E o carcereiro, naquele momento, foi salvo 2 vezes. Primeiro, porque nenhum preso fugiu, então ele não perderia a sua vida. Depois, por quê? Porque ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e ainda divulgou para a sua família todo esse amor e todos na casa dele creram. Olha que maravilha, olha que coisa linda, linda, linda. Depois disso, Paulo e Silas saem da prisão, vão para Tessalônica, que é uma outra cidade mais distante, e depois para Bereia. E então Paulo chega em Atenas. Atenas é uma cidade muito antiga. Atenas fica na Grécia e aí eles já estavam na Europa. Então Paulo faz um discurso falando sobre Jesus e a sua ressurreição. Por quê? Porque tinha uns homens muito inteligentes lá em Atenas, que ficavam num grande pátio discutindo sobre filosofia, coisas do céu, coisas da terra, coisas sobre a criação. E Paulo, quando ouvia aqueles homens, via o quão distante da verdade de Jesus eles estavam. Então, ele começava a pregar e ele começava a ensinar o que eles chamavam de uma nova doutrina, um novo ensinamento. E que ensinamento era esse? O amor de Jesus. Então, Paulo consegue chegar até a Europa, né, pregando do amor de Jesus. E aí ele passa mais um pouquinho, quando a gente chega no capítulo 18 de Atos, Paulo já está em Corinto. Olha na Bíblia de vocês se não tem 2 livros chamados 1ª e 2ª Coríntios. Essas 2 cartas, esses 2 livros foram escritos para essa igreja, a igreja de Corinto. Paulo passou um tempo com aqueles irmãos ali. E depois que ele passa um tempo, prega o evangelho, outras pessoas se convertem, a igreja de Corinto aumenta, ele faz uma outra viagem, e essa viagem o leva até Roma, e lá ele escreve uma primeira carta para os irmãos de Corinto, dizendo assim, olha só, tem muitas coisas erradas acontecendo na igreja de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar corrigir esse erro, e essa é a primeira carta de Paulo. E depois ele também escreve uma segunda carta, já falando sobre amor, sobre viver em comunhão. Então, isso é no capítulo 18 de Atos. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Atos capítulo 18, de 1 a 4. O que esse trecho fala? Que Paulo chega até a cidade de Corinto, porque Cláudio, que era o comandante daquela cidade, o
o governador de Roma naquela época, ele pede para que aqueles que fossem judeus se retirassem de Roma e aí voltassem para as suas cidades de origem. Só que, apesar de Áquila e Priscila não serem daquela cidade originalmente, ficaram ali. E ali conheceram Paulo. Paulo também fazia tendas, né? Se a gente vê em filmes mais antigos ou se a gente vê coisas sobre aquela região do Oriente Médio, você vê que muitas famílias ainda moram em tendas. Então, Paulo era fazedor de tendas. E Áquila e Priscila também. E eles já... Paulo os conheceu, ficou amigo deles e então começaram a fazer tenda juntos, trabalhar juntos. E aí, de novo, a gente volta lá àquela questão de missionário e dos meios de missões. Paulo, para poder se sustentar, apesar de ser missionário, ele também trabalhava na profissão dele quando ele podia, não era sempre. Por isso que, de novo, devemos contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo. Aliás, acabei de falar uma frase sobre o Pacto das Mensageiras do Rei, não é verdade? Que uma das nossas missões como mensageiras é contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo. Então, Paulo conhece, né, Priscila e Áquila, se torna amigo deles e ficam juntos. Então, assim, a gente vê que Paulo, como a gente viu lá no nosso mapinha, começa a expandir mais ainda o evangelho de Cristo. E isso deve ser o que nós devemos fazer. Nós todos os dias temos que estar dispostos a pregar o evangelho, a contribuir e orar pelo trabalho de missões. Nossa função como cristãos é sempre levar e espalhar o amor de Cristo onde quer por onde quer que passamos, tá bom? Assim como Paulo fez. Espero que essa parte dessa viagem tenha sido legal para cada um de vocês, tá? Como eu disse, estamos em Semana da Criança. E aqui eu quero deixar todo o meu amor, todo o meu carinho para vocês. Eu, como professora, tanto da EBD, quanto no Ministério Cross, quanto na minha profissão, né, no meu emprego, sou professora. Então, assim, cuidar de crianças, ensinar de crianças me traz muito amor, me traz muita alegria, me traz muita paz. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grata por suas famílias, porque seus pais estão ensinando vocês o caminho perfeito em que devem andar. Eu quero muito, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada por existirem na minha vida, por me fazerem feliz sempre. Sou muito grata a Deus por cada um de vocês. Vamos orar nesse momento, agradecer ao nosso Senhor pela vida de vocês e por esse momento que tivemos juntos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque um dia o apóstolo Paulo viajou por grande parte daquele mundo conhecido para levar do teu evangelho. Muito obrigada, Senhor, porque o teu evangelho chegou até as nossas vidas. Eu te sou grata, Senhor, eu te sou grata por tudo que estamos aprendendo em nossa EBD. Pai bendito e misericordioso, nesse momento eu quero te entregar, Senhor, cada criança da nossa Igreja Batista Central em Taguatinga. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque são vidas que te amam. Muito obrigada, Senhor, porque são vidas, Senhor, que já estão aprendendo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem dado saúde a esses pequeninos. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem dado alegria da tua paz. Que cada lar, Senhor, onde a tua mensagem chegue através, Senhor, das nossas EBDs online, que seja momento de paz e de alegria.
Cuida, Senhor, de nossos pequeninos, eu te peço. E muito obrigada, Senhor, pela alegria que eles trazem à minha vida. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Ó, um beijo grande e até a próxima. Tchau. Viagem com Paulo. Beijo. Se és feliz.